Você tem recebido, mas não tem agradecido. E no fundo, você sabe disso. Sabe quando coisas boas acontecem, pequenas ou grandes, e você simplesmente segue em frente como se fosse normal demais para reconhecer, como se não fosse nada, como se não tivesse vindo de lugar nenhum. Você respira, mas não agradece pelo ar. Você acorda, mas não reconhece o milagre de mais um dia. Você vence batalhas silenciosas, mas não para perceber que não foi só você. Que aos poucos, sem perceber, o coração vai ficando frio, não porque você quer, mas porque você se acostumou. Se acostumou com o que antes seria motivo de oração. Se acostumou com aquilo que um dia você pediu chorando, e hoje simplesmente ignora. E isso cria um vazio estranho, porque não é falta de coisas, é falta de conexão. É como se algo dentro de você estivesse tentando te lembrar que existe uma presença, que tem cuidado de tudo, mesmo quando você não percebe. Mas você se distrai, corre, se ocupa, e vai deixando para depois algo que não deveria ser deixado. E talvez seja por isso que existe esse incômodo aí dentro. Não é culpa, é um chamado. Porque quando o coração para de agradecer, ele começa a se afastar. E quando se afasta, tudo perde o sentido aos poucos. Mas hoje, algo diferente começou. Antes de continuar, tem um motivo para você estar aqui agora. Não é por acaso. Amados e amadas, bem-vindos ao canal Altar do Clamor. O que a gente vai viver aqui hoje não é só uma oração. É um encontro de verdade. Sem filtro, sem distração. Só você e Deus. E Deus, Ele sabe. Ele sabe que essa falta de agradecimento não veio de um coração ingrato. Veio de um coração cansado. Veio de alguém que passou por tanta coisa, que começou a viver no automático. De alguém que já se decepcionou, que já orou e não entendeu, que já esperou respostas que demoraram demais. E no meio disso tudo, o coração foi se fechando sem perceber. Não por maldade, mas por sobrevivência. Porque quando dói demais, a gente para de sentir algumas coisas. E junto com a dor, às vezes a gratidão também se perde no caminho. Mas o Senhor não se afastou por isso. Ele não virou o rosto. Ele não deixou de cuidar de você. Mesmo quando você não agradeceu, Ele continuou sustentando. Mesmo quando você ignorou, Ele continuou protegendo. Mesmo quando você não reconheceu, Ele continuou presente. E talvez isso seja o mais forte de tudo. Porque hoje, não é você que está tentando voltar sozinho. É Deus que está te trazendo de volta. É Ele que está tocando aí dentro, de um jeito que você não consegue explicar. Como se dissesse, sem palavras, você não perdeu tudo, você só esqueceu de olhar. E agora, aos poucos, algo começa a acordar dentro de você. Uma consciência, uma sensibilidade, uma lembrança. E isso não é coincidência. E Deus, existe algo acontecendo que você não vê. Existe uma batalha silenciosa, que não faz barulho, mas mexe com tudo. Porque quando a gratidão se apaga, algo se abre. E não é só emocional, é espiritual. É como se o coração perdesse a sensibilidade e começasse a enxergar tudo de forma distorcida. O que antes era bênção, passa a parecer comum. O que antes era cuidado, passa a parecer sorte. O que antes era resposta, passa a parecer coincidência. E sem perceber, a presença vai ficando distante, não porque Deus foi embora, mas porque a percepção se fechou. E isso muda tudo. Muda o jeito que você sente. Muda o jeito que você reage. Muda o jeito que você vive. Porque quando a gratidão some, a alma começa a ficar inquieta. Nada satisfaz por muito tempo. Nada preenche de verdade. E você começa a procurar, sem saber exatamente o que está procurando. Mas existe algo ainda mais profundo. Algo que quase ninguém percebe. Porque não é só sobre não agradecer. É sobre aquilo que foi sendo acumulado, em silêncio. Pensamentos de reclamação, palavras soltas, frustrações guardadas. Momentos em que você olhou para sua vida e sentiu que não era o suficiente. E isso vai criando camadas.
camadas invisíveis, que vão abafando aquilo que ainda existe aí dentro. Mas não desapareceu, só ficou escondido. E talvez seja por isso que hoje você está aqui. Porque existe algo sendo revelado. Algo que não pode continuar oculto. Algo que precisa ser trazido à luz, antes que continue te afastando, sem que você perceba. E essa sensação que você está sentindo agora não é desconforto à toa. É um sinal, é um toque, é um chamado silencioso de que existe algo mais acontecendo. E você está prestes a enxergar. Então para agora, para por um instante, de verdade. Não segue automático, não deixa isso passar como mais um vídeo. Porque o que está acontecendo aqui não é comum. Existe um momento sendo aberto agora. E se você ignorar, ele simplesmente passa. E você volta para o mesmo lugar, com os mesmos pensamentos, com o mesmo peso, com a mesma distância que você já sentia antes. Mas se você ficar, se você realmente ficar, algo pode mudar. Não amanhã, agora. Porque existem momentos em que Deus não espera você estar pronto. Ele só espera você parar. E esse é um desses momentos. Então desacelera, respira, fecha os olhos se puder, se afasta de qualquer distração. Porque você não vai conseguir viver o que está sendo liberado aqui. Com a mente dividida, existe algo sendo ajustado no invisível. Algo sendo reposicionado dentro de você. E você precisa estar presente, não pela obrigação, mas porque a sua alma precisa disso. E talvez esse seja o ponto que muda tudo. O momento em que você decide parar de ignorar e começa a sentir de verdade, porque Deus já está aqui e Ele não veio por acaso. Então, não segura mais. Abre o coração agora, do jeito que ele está, sem tentar organizar os pensamentos, sem tentar parecer forte, sem tentar esconder o que você sente. Deus, Ele não precisa de palavras bonitas, Ele precisa de verdade. E o que existe aí dentro já é suficiente. Só entrega, só permite, só deixa vir. Porque esse momento não é sobre performance, é sobre encontro. E enquanto você se abre, existe algo sendo ativado. Algo que sempre esteve aí, mas que foi ficando esquecido com o tempo. A capacidade de reconhecer, de sentir, de agradecer. E é por isso que a tua palavra, Deus, em Efésios 5:20, nos chama a dar graças por tudo, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Não só quando tudo está bem, não só quando faz sentido, mas em todo o tempo. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando o coração está confuso, porque existe algo espiritual na gratidão que muda a forma como a gente enxerga tudo. E hoje, essa verdade não é só um versículo, é um convite, um chamado, para voltar ao lugar onde o coração se alinha, onde a alma descansa, onde a presença se torna real de novo. Então agora, fica, permanece e começa a falar com Deus, sem medo, porque Ele já está te ouvindo. Deus, eu estou aqui, sem esconder nada, sem tentar parecer melhor do que eu estou. Eu estou aqui, com tudo o que existe dentro de mim. E hoje, eu não quero pedir primeiro, eu quero reconhecer. Mas antes disso, eu preciso que o Senhor me mostre. Mostra, Deus, onde foi que eu parei de agradecer. Mostra os momentos em que eu recebi e simplesmente ignorei. Os dias em que eu fui sustentado, mas não percebi. As vezes em que o Senhor me livrou e eu nem fiquei sabendo. Revela, Deus, o que está escondido dentro de mim. Porque eu sei que tem coisas que eu não estou vendo. Tem áreas da minha vida que estão no automático. Tem sentimentos que eu nem percebo mais. Tem bênçãos que se tornaram rotina e perderam o valor aos meus olhos. E eu não quero mais viver assim. Então entra, Deus. Entra nos lugares que eu não visito mais. Entra nas minhas memórias, nos dias difíceis, onde eu só vi dor, mas não enxerguei o livramento. Entra nas minhas emoções, onde eu me fechei e parei de sentir. Entra dentro da minha casa, em cada ambiente,
em cada canto, e me mostra o quanto o Senhor esteve presente, mesmo quando eu não reconheci. Mostra o cuidado que eu não percebi. Mostra as respostas que eu não valorizei. Mostra os detalhes que eu ignorei. Porque eu sei que o Senhor nunca deixou de agir, fui eu que deixei de enxergar. E isso precisa mudar. Então abre meus olhos, Deus. Mas não só os olhos naturais. Abre os olhos da minha alma, para que eu veja o que sempre esteve aqui. Para que eu reconheça aquilo que eu tratei como comum. Para que eu sinta de novo. E enquanto o Senhor revela, vai quebrando essa dureza. Vai amolecendo esse coração. Vai tirando essa camada de distração, de indiferença, de esquecimento. Porque eu não quero mais passar por dias sem perceber a tua presença. Eu não quero mais viver sem reconhecer o teu cuidado. Então me mostra, Deus. Me mostra tudo. Mesmo aquilo que dói perceber. Mesmo aquilo que confronta. Porque hoje eu escolhi voltar. Deus, agora que o Senhor está revelando, eu não quero deixar nada escondido. Tudo aquilo que foi exposto precisa ser quebrado. Tudo aquilo que foi acumulado precisa ser interrompido. Então eu te peço, quebra agora, Deus, tudo o que se levantou dentro de mim contra a gratidão. Quebra toda a palavra que eu liberei, em momentos de dor, de frustração, de cansaço. Palavras de reclamação, palavras de ingratidão, palavras que desvalorizaram aquilo que o Senhor já tinha feito. Eu reconheço, Deus, que muitas vezes eu olhei para minha vida e foquei no que faltava, ignorei o que já existia, desprezei o que já era milagre, e isso abriu espaço dentro de mim. Mas agora, esse espaço é fechado. Em nome de Jesus, toda raiz de ingratidão é arrancada. Toda influência que me fazia esquecer é quebrada. Toda voz que distorceu a minha visão é silenciada agora. E eu me alinho com a tua palavra. Porque a tua palavra em Efésios 5:20 não é só um conselho, é uma direção espiritual. Dar graças por tudo, em todo o tempo. E eu assumo isso hoje. Eu me posiciono nisso hoje. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem ver tudo. Mesmo com partes da minha vida ainda em processo. Eu escolho agradecer. E essa escolha quebra algo dentro de mim. Quebra o ciclo. Quebra o padrão. Quebra essa visão limitada que só enxergava o problema. E começa a restaurar algo mais profundo. Então continua, Deus, quebrando tudo o que precisa ser quebrado. Toda resistência, toda dureza, toda insensibilidade, tudo aquilo que foi sendo construído sem que eu percebesse. E enquanto o Senhor quebra, vai limpando, vai libertando, vai reorganizando tudo aqui dentro. Porque eu não quero mais viver com esse peso. Eu não quero mais carregar aquilo que me afastava da tua presença. Hoje, isso termina. Deus, agora que o Senhor já começou a quebrar, eu sinto que tem algo mais profundo, algo que não nasceu agora, algo que vem de antes e eu preciso que o Senhor toque nisso, porque existem feridas que eu nunca associei com a falta de gratidão. Mas hoje, eu começo a entender momentos em que eu esperei e não recebi o que queria, situações em que eu me senti esquecido, dias em que eu achei que o Senhor não estava me ouvindo, e aquilo ficou guardado, silencioso, mas vivo, e aos poucos, isso foi mudando a forma como eu enxergava tudo, foi criando uma defesa, uma distância, uma forma de não se envolver tanto, para não se frustrar de novo, e nisso, eu fui deixando de agradecer, não porque eu não tinha motivos, mas porque eu tinha medo de esperar, e me decepcionar outra vez. Então hoje Deus me toca nessas memórias, naquelas que ainda doem, naquelas que eu evito lembrar, naquelas que ainda mexem comigo. Quando eu paro para pensar, entra Deus, nesses lugares, na minha infância, onde talvez eu aprendi a me fechar, na minha família, onde faltou reconhecimento, onde faltou amor em alguns momentos, nas palavras que eu ouvi, que me marcaram, nas ausências que me moldaram. Porque tudo isso
construiu algo dentro de mim. E eu preciso que o Senhor desfaça o que foi feito na dor. Cura, Deus. Cura aquilo que eu nunca tratei. Cura aquilo que eu escondi. Cura aquilo que eu aprendi a ignorar. Porque enquanto isso estiver aqui, eu sempre vou ter dificuldade de reconhecer o que o Senhor faz. E eu não quero mais viver assim. Eu quero sentir de novo. Eu quero reconhecer de novo. Eu quero viver com um coração leve, sensível, presente. Então abraça essas partes, Deus. Aquelas que eu mesmo deixei de lado. Aquelas que ninguém viu. Aquelas que eu não sabia como lidar. E vai restaurando. Com cuidado, com paciência, com amor. Porque eu sei que o Senhor não força. O Senhor reconstrói. E enquanto o Senhor toca, algo dentro de mim começa a mudar. Algo começa a voltar. Algo começa a se alinhar. E pela primeira vez em muito tempo, eu começo a sentir vontade de agradecer. Deus, agora não deixa nada ficar. Se tem algo ainda escondido, traz para a luz. Se tem algo ainda preso, solta agora. Porque eu não quero sair desse momento, carregando o que não deveria mais estar comigo. Então purifica tudo, Deus. Tudo. Não só o que eu vejo, mas principalmente o que eu não vejo. Purifica meus pensamentos, aqueles que me fazem reclamar sem perceber, aqueles que distorcem o que o Senhor está fazendo, aqueles que me fazem esquecer o quanto eu já fui sustentado. Purifica minhas palavras, as que eu falo em voz alta e as que eu falo dentro de mim. Palavras que desvalorizam, palavras que diminuem, palavras que anulam aquilo que o Senhor já liberou. Cancela tudo isso, Deus, agora. Purifica os ambientes onde eu estou, a minha casa, cada cômodo, cada espaço, cada lugar onde eu entro, onde eu descanso, onde eu penso. Se existe algum peso espiritual, alguma atmosfera carregada, alguma influência que não vem de ti, limpa agora. Passa, Deus, como um vento invisível, mas real, e leva embora tudo o que não pertence à tua presença. Purifica também os objetos, aquilo que está ao meu redor, que carrega história, que carrega energia, que carrega memória. Se algo ali, de alguma forma, me conecta com aquilo que me afastava de ti, remove essa ligação agora. Desfaz, rompe e consagra tudo ao Senhor. Purifica minhas intenções, aquilo que me move, aquilo que me guia, porque às vezes eu faço, mas não sei porquê. E eu quero que tudo em mim tenha origem no Senhor. Então limpa, alinha, ajusta, organiza tudo aqui dentro. Porque eu não quero mais viver com resíduos, com sobras, com marcas do que já deveria ter ido. Eu quero leveza, eu quero clareza, eu quero presença. E enquanto o Senhor purifica, eu sinto como se algo estivesse sendo retirado, como se algo estivesse sendo levado, como se um peso antigo, silencioso, estivesse finalmente saindo. E isso muda tudo, porque agora existe espaço, espaço para algo novo, espaço para algo limpo, espaço para algo verdadeiro. Deus, agora que o Senhor limpou, agora que o Senhor purificou, eu te peço, protege. Protege aquilo que o Senhor está restaurando. Protege esse coração que está voltando a sentir. Protege essa mente que está sendo alinhada. Protege essa alma que começou a se abrir de novo. Porque eu sei-lhe que tudo o que é tratado precisa ser guardado. Então coloca, Deus, uma proteção espiritual sobre mim, sobre os meus pensamentos, para que nada volte a distorcer o que o Senhor já mostrou. Sobre as minhas emoções, para que eu não volte a me fechar como antes. Sobre as minhas palavras, para que eu não destrua aquilo que o Senhor está reconstruindo. Guarda minha casa, Deus, cada ambiente, cada porta, cada espaço, que nenhum peso volte, que nenhuma influência volte, que nenhuma presença contrária tenha acesso novamente. Que a tua presença seja constante, visível, forte, real. Protege também a minha família,
Mesmo aqueles que não estão aqui agora, mesmo aqueles que não entendem, mesmo aqueles que estão distantes. Alcança, Deus, cobre, guarda, porque o que o Senhor está fazendo em mim não é só para mim, é algo que alcança além. Então blinda tudo, blinda meus caminhos, blinda minhas decisões, blinda aquilo que eu ainda vou viver, para que nada me afaste novamente, para que nada me distraia, para que nada me faça esquecer. E se alguma coisa tentar voltar, se alguma sensação antiga tentar reaparecer, se algum pensamento tentar ocupar o mesmo espaço, que seja imediatamente interrompido, que não encontre lugar, que não encontre espaço, porque agora esse lugar está ocupado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua verdade. E isso não vai ser perdido. Deus, agora que o Senhor limpou, agora que o Senhor protegeu, eu sinto que é o momento de restaurar, de preencher, de reconstruir aquilo que foi perdido no caminho. Então entra, Deus, com a tua paz, mas não uma paz superficial, não uma paz momentânea. Eu preciso daquela paz que permanece, mesmo quando tudo ao redor ainda está em processo. Aquela paz que acalma o que antes era inquieto, que silencia o que antes era confuso, que sustenta, mesmo quando eu não entendo. Substitui, Deus, cada espaço que foi tomado pela ingratidão, por consciência, cada lugar onde existia reclamação, por reconhecimento, cada pensamento pesado, por uma visão leve, clara, alinhada com o que o Senhor faz. Restaura meu olhar, para que eu veja diferente, para que eu perceba detalhes que antes eu ignorava, para que eu reconheça o cuidado, até nas coisas simples. Restaura meu coração. Tira esse endurecimento, essa distração, essa frieza que foi se instalando aos poucos, e coloca a sensibilidade de novo. Coloca a presença, coloca a verdade, porque eu quero viver consciente, Deus. Eu quero viver percebendo, eu quero viver sentindo. Restaura minha conexão contigo, não como algo distante, mas como algo constante, presente, real, que eu não precise mais lembrar de ti, porque eu vou sentir o Senhor comigo, em cada momento, em cada detalhe, em cada decisão. E restaura também aquilo que foi afetado, momentos que eu não vivi plenamente, bênçãos que eu não reconheci, dias que passaram e eu não percebi o quanto eram importantes. Redime isso, Deus. Traz sentido, traz entendimento, traz paz sobre aquilo que já foi. E enquanto o Senhor restaura, eu sinto algo diferente, algo leve, algo novo, como se dentro de mim estivesse sendo reconstruído um lugar onde a gratidão não é forçada, ela nasce, natural, verdadeira, profunda. E isso muda tudo, porque agora eu não estou só vendo a minha vida, eu estou reconhecendo. Deus, eu sinto. Algo mudou. Não é só uma sensação, não é só emoção, é real, é profundo. É como se algo tivesse sido destravado aqui dentro, como se uma chave tivesse virado, como se aquilo que estava travado finalmente tivesse sido liberado. E agora, eu não sou mais o mesmo, porque eu vejo diferente, eu sinto diferente, eu reconheço diferente. Aquilo que antes passava despercebido, agora fala comigo. Aquilo que antes parecia comum, agora revela o teu cuidado. Aquilo que antes eu ignorava, agora eu valorizo. E isso muda tudo. Porque a gratidão voltou, mas não como obrigação, não como repetição. Voltou como verdade, como consciência, como presença. E eu declaro, Deus, que a partir de hoje, nada será como antes. Nada. Eu não volto mais para o automático. Eu não volto mais para a distração. Eu não volto mais para a ingratidão silenciosa. Porque agora eu sei. Agora eu vejo. Agora eu sinto. E aquilo que foi revelado aqui não pode ser desfeito. Não pode ser apagado. Não pode ser ignorado. Porque foi o Senhor. Foi o Senhor que tocou. Foi o Senhor que mostrou. Foi o Senhor que restaurou. E quando é o Senhor,
Não tem como voltar atrás. Então eu assumo isso, eu carrego isso, eu vivo isso. A partir de agora, cada detalhe importa, cada dia conta, cada respiração tem valor, porque eu reconheço que tudo vem de ti, e essa consciência permanece. Deus, agora eu não estou pedindo, eu estou agradecendo, e dessa vez, não é automático, não é repetido, é consciente, é verdadeiro. Obrigado pelo que eu vi, mas principalmente pelo que eu não vi. Obrigado pelos livramentos que eu nunca percebi, pelos caminhos que o Senhor fechou e eu não entendi, pelas vezes em que o Senhor me segurou quando eu achei que estava sozinho. Obrigado pelos detalhes, pelos pequenos sinais, pelas respostas silenciosas, pelas vezes em que nada aconteceu e mesmo assim tudo estava sendo cuidado. Obrigado pelos dias comuns, porque hoje eu entendo que o comum também é milagre. Obrigado pela minha vida, pela minha casa, pelo que eu tenho e até pelo que ainda não chegou, porque agora eu confio, agora eu descanso, agora eu reconheço que tudo tem um propósito e eu declaro, Deus, que um novo ciclo começa aqui, um ciclo onde eu não vivo mais distraído, um ciclo onde eu não deixo mais passar, um ciclo onde a gratidão faz parte de tudo, do que é bom e do que ainda está sendo formado, do que eu entendo e do que ainda não faz sentido, porque agora eu sei que o Senhor está em tudo, e isso é suficiente. Deus, eu não quero sair daqui como entrei, e eu sei que não vou, porque algo aconteceu, algo que não dá para explicar, mas dá para sentir, e eu sei que quem está aqui agora também sentiu, porque o Senhor não falou só comigo. O Senhor falou com cada pessoa que permaneceu, com cada coração que decidiu parar, com cada mente que desacelerou, para te ouvir. E agora, Deus, eu te peço, permanece. Não deixa isso ser só um momento, não deixa isso ser só um vídeo, não deixa isso se perder. Quando a rotina voltar, continua falando, continua tocando, continua lembrando, mesmo nos dias comuns, mesmo nas horas silenciosas, mesmo quando tudo parecer igual, que essa presença não se apague, que essa consciência não se perca, que essa gratidão não se dissolva com o tempo. E se em algum momento eu começar a esquecer, me chama de volta, me puxa de volta, me desperta de novo, porque agora eu sei o quanto isso importa, e eu não quero mais viver distante. Eu não quero mais viver sem perceber. Eu não quero mais passar pelos dias sem reconhecer o teu cuidado. Então fica, Deus, fica na minha casa, fica nos meus pensamentos, fica nas minhas decisões, fica em tudo, porque quando o Senhor está, tudo muda. E eu não estou sozinho, eu nunca estive. Deus, antes de encerrar, eu coloco cada pessoa que está aqui nas tuas mãos, cada coração, cada história, cada detalhe que só o Senhor conhece. E eu declaro que aquilo que começou aqui hoje não termina aqui. Continua, cresce, se fortalece, se aprofunda. E agora, eu falo diretamente com você. Se algo dentro de você foi tocado, se você sentiu, mesmo que não saiba explicar, não ignora isso, não deixa isso passar. Escreve agora nos comentários. Eu escolho agradecer em todo o tempo. Não é só uma frase, é um posicionamento, é um começo. E enquanto você escreve, algo se firma dentro de você. E se essa oração falou com você, se isso te alcançou de verdade, permanece aqui, se inscreve no canal, porque esse espaço não é só conteúdo, é um lugar de encontro, de fortalecimento, de alinhamento. Aqui, você não está sozinho. E cada vídeo é mais um passo, mais um ajuste, mais uma resposta. Então continua, permanece e não volta mais para o lugar de antes, porque depois do que você viveu aqui, você já não é mais o mesmo. E isso é só o começo.